Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast. Dessa vez sem a presença da Natasha. Ela teve um imprevisto e com uma convidada muito especial, né? A gente se conhece há pouco tempo. Melhor não falar quando. Quase que desde que nasceu. Desde sempre. Então, a gente está aqui com a Paula Zamboni, que é mãe, triatleta, empresária, esposa e mais um monte de coisa, né? Começando pela 50ª vez mudando, começando uma carreira nova. Não era para ser carreira, acabou virando carreira. Comecei a estudar, comecei a me especializar em umas terapias, em coach, em PNL, e fui gostando. E fui vendo que dava resultado e fui achando que eu podia ajudar outras pessoas também principalmente na busca da família, da maternidade. A gente estava falando aqui antes que mãe de 3, mãe de 1, mãe de 2, mãe de 5, não importa. E no meu caso, mãe de 1 foi muito pior, né? Do que agora com 3. Do que agora com 3. Então, assim, eu acho que o primeiro tem o seu valor. E nessa caminhada, eu não fazia a menor ideia. Quem trabalhava comigo lembra que quando eu engravidei da Olivia, eu tive a Olivia, minha primeira, eu fiquei louca para voltar a trabalhar, eu queria voltar, eu queria continuar minha carreira. E realmente eu não imaginava que eu fosse mudar tanto, que eu fosse, depois de 6 meses, querer ficar em casa. Nunca imaginei. Que é quando você voltaria, né? No caso. Na verdade, eu voltei com 4, né? Assim, meio período. E aí, com 6, eu comecei a sentir um vazio assim enorme quando deixava ela em casa e comecei a ver que realmente essa história de que a maternidade transforma, achava isso um papo super, tipo, meu Deus, sabe? Todo mundo fala a mesma coisa, mas transforma. Mas continuei trabalhando, mas senti que alguma coisa dentro de mim tinha mudado, né? E aí eu tinha o plano de logo ter o segundo, porque eu queria já criar os 2 juntos, eu queria logo fazer o segundo e sempre quis ter o terceiro. Mas aí o terceiro, depois a gente... É igual a Aline. Quando eu tive o segundo, eu falei, 1 mais 1 não fazem 2, fazem 1000. E aí eu realmente dei uma pausa. Mas aí nessa jornada eu comecei a descobrir muita coisa nova. Foi um mundo que se abriu e assim, eu não fui uma mãe como eu vejo hoje. Que bom que muitas mães hoje têm essa consciência já de ler antes de... Na gravidez já começa a ler alguns livros de disciplina positiva, de educação com afeto. Eu não fui essa mãe, eu só passei a ser essa mãe quando eu senti necessidade, né? Quando realmente a minha vida começou a ficar de uma maneira que ou eu parava para focar nas crianças e como eu podia ser uma mãe mais eficiente. Foi até por isso que eu criei esse nome na minha mentoria de Acredite na Performance. Porque a gente tanto fala em performance, sempre pensando muito no lado esportivo ou no lado da carreira, né, da performance de resultados. E eu cheguei à conclusão que a maior performance na vida, a minha performance mais difícil de atingir, e eu acho que deve ser a questão de muitos pais e mães, era a performance como mãe, né? Não importa se seja como mãe ou como pai, mas era a performance ali na família. E performar como mãe é desafiador. Eu vou te falar, quando você performa como mãe, o trabalho, o esporte, você tira de letra. E olha que a gente está falando de uma super atleta, né? Eu estava brincando aqui antes, que corre 100, pedala 200, nada... Eu falei, mas não foi sempre que eu foquei no esporte. Não, gente, olha só. Outro dia eu fiz as contas. Eu comecei no triatlon em 2005. 2005. Então, vamos lá. Daqui a pouco tem 20 anos, né? 2025 vai fazer 20 anos. Então, assim, realmente, se você olhar aí 20 anos para trás, não foi a minha vida inteira com essa dedicação e, consequentemente, com os resultados que eu tenho tido agora, né? Nos últimos... Eu sempre fui muito focada e muito disciplinada. Sempre consegui algum resultado por causa da minha disciplina. Mas, quando eu comecei, meu foco era sair... Era balada, aí namoro. No tempo livre, dava uma corridinha. Eu acordava meio-dia, falava, vou dar uma corridinha. Mas não foi sempre assim. Então, eu tenho uma exigência alta em tudo que eu faço. E desde sempre, né? E desde sempre, você sabe. Então, assim, eu acho que isso eu fui levando, e foi aí também que eu entrei um pouco nesse acredite na performance.
Porque, para mim, performance é foco e disciplina. Parece simples, mas não é, né? Na hora que você vai para o dia a dia, a gente sabe muita coisa que a gente não consegue colocar em prática. E aí, puxando, foi aí que eu descobri a PNL, porque a PNL me ensinou como direcionar a minha... como ser mais efetiva nessa disciplina. Porque muitas vezes eu tenho a disciplina, mas é difícil começar. Às vezes eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não pego para fazer. Aí eu procrastino. E aí eu não consigo o resultado que eu quero. Então a PNL me ajudou muito nesse sentido. E eu comecei a estudar. Eu conheci a PNL porque eu fiz um curso de PNL para criança. Então vamos falar aqui. O que seria PNL? Explica pro pessoal aí. Vamos lá. PNL, né, é a sigla para Programação Neurolinguística. Então é um estudo, é uma teoria, tá? Não é uma ciência, tá? Não tem comprovação. Ela é uma teoria de que, através da sua linguagem, e aí, quando a gente fala linguagem, tem a linguagem verbal, mas tem a linguagem não verbal e o diálogo interno. Muitas vezes é o que eu digo para mim mesma. Como isso interfere no que eu sinto e, consequentemente, na maneira como eu me comporto e como eu ajo, né? Então, assim, o que eu estou dizendo para mim está me fazendo sentir de alguma maneira e isso é o que direciona o meu comportamento. A PNL, ela tira do campo do inconsciente e traz para o consciente. Por que eu estou agindo assim? Eu estou agindo assim porque eu estou me sentindo assim. O que me fez sentir assim? Por que eu estou me sentindo assim? O que eu estou dizendo para mim mesmo? E é engraçado, porque depois que a gente começa a praticar a PNL, a gente fica um pouco assim mesmo. O tempo inteiro é algo que já entra no piloto automático. Quando vem um sentimento de desconforto, quando bate uma certa angustiazinha, quando alguma coisa assim, você sente que aquilo... De onde vem? Desconstruiu ali dentro, você fala, de onde veio? O que aconteceu? Aí você lembra algo que alguém falou, algo que você viu, algo que você leu. E a PNL passa muito pelas crenças. Então, a gente vai lá tratar as primeiras origens daquelas crenças, principalmente as limitantes, né? O resumo da PNL é muito simples, o seu estado atual, qual é o seu estado desejado e como que você chega até lá. E aí, o que você tem de recursos para chegar onde você quer e o que você tem de impedimento. Nessa área dos impedimentos, às vezes a gente fica um tempo trabalhando ali, porque é da onde vem as crenças limitantes, então você tem que realmente puxar. E aí, a gente tem... A maioria inconsciente, né? É muito inconsciente. A PNL tem uma parte dela que é o básico, assim, que é quando você está só praticando, que ela é bem cognitiva. Mas quando você entra para o aprofundamento, que aí no Master a gente aprende a aprofundar, aí, se você ficar no campo do cognitivo, você não resolve nada. Então, tem que ser com um trainer, com um terapeuta, para ele te guiar, porque aí a gente volta, tem alguma coisa de hipnose ericksoniana, que não é aquela hipnose que você fica completamente... É só uma hipnose, assim, é um estado que você relaxa tão profundamente para que você deixe a emoção falar. Então, quem é o seu guia está ali te guiando, está te fazendo perguntas e você vai respondendo, mas completamente relaxado, para que deixe o inconsciente, né? As emoções virem à tona. Então, assim, eu lembro que quando eu estava estudando, algumas vezes eu não conseguia, travava nos exercícios. E aí, uma vez, um dos meus professores chegou e falou, Paula, você está totalmente cognitiva, você está consciente. Não é assim. Se entrega, Se entrega. E aí, porque durante as aulas, é super bacana, porque um aluno faz com o outro, né? Então, nem sempre a gente consegue se entregar. Mas, enfim, esse dia a gente conseguiu, porque aí também quando tem algum aluno que está assim, o professor vem, interfere. E aí depois tem o terceiro passo, que é o do trainer, que aí você já realmente, com maestria, e você já consegue aplicar em outras pessoas, guiar outras pessoas. Então, assim, quando eu conheci a PNL, eu aplicava com as crianças. Era uma coisa bem simples, assim, eram técnicas bem rapidinhas que eu super faço na mentoria com as mães, com as famílias que me procuram. Então, tem muita coisa que eu posso ensinar e você pode fazer. E quando eu vi o efeito e aí comecei a me interessar, a estudar, eu falei, bom, eu acho que esse negócio é legal. Você viu funcionando dentro da sua casa, Eu vi funcionar, né? dentro da minha casa. Só que eu fazia para eles. E aí eu comecei a fazer comigo.
E procurei outros cursos, e aí fui fazer para mim. E como a gente estava falando aqui antes de começar, foi neste processo que eu me dei conta que eu queria trabalhar com isso. Porque mudou demais na minha vida. Assim, a minha qualidade de vida é outra. A maneira, os meus relacionamentos, a minha maneira de comunicar. Então eu comecei a entender que talvez fosse um propósito, talvez fosse uma missão, passar isso para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso também a essa mesma qualidade de vida, a estar bem com seu com seu desejo. Não importa se o seu desejo é ser milionário ou se é morar numa casinha de sapê no campo. Mas é o seu desejo. É o que você quer para sua vida, como você vai se realizar. E isso é algo que a gente fala muito, assim, quando eu faço as sessões e com as pessoas que eu atendo, com as famílias. Para e olha o que você quer. Porque a gente fica muito na loucura da sociedade, da rede social, do que todo mundo é, do que todo mundo tem, do que todo mundo faz. E quando você vê, sem a menor intenção, você está correndo atrás de um monte de coisa que às vezes nem é o que você quer, que vai te deixar feliz. É difícil no mundo atual, né? A gente parar e falar assim, opa, peraí. E uma outra coisa também que você está falando, eu estou pensando aqui, e projetando até nos filhos aquele monte de coisa. Aí aquela criança já vai crescendo, eu tenho que ser isso, mas ele não tem que ser o que os pais querem. Nem o que os pais querem. E nem que ninguém. E nem que ninguém quer. E às vezes a gente também coloca as crianças desde cedo já numa pressão de, sabe, aprender mais e fazer mais e ser o melhor e estudar e performance e parará e calma, sabe? Será que isso vai trazer felicidade? Tem gente que é feliz assim, batendo meta, ganhando dinheiro, tendo uma carreira. E tem gente que não, que vai ser feliz tendo uma vida mais devagar, tendo uma vida mais simples. E então, assim, a ideia da mentoria e dos processos que eu faço é ajudar a pessoa a atingir o que ela deseja para a vida dela. E até ajudá-la a entender se esse desejo é realmente o desejo, se é a sua missão, se é o seu propósito. Entender o momento da vida, né? A gente, às vezes... Hoje eu estou conseguindo fazer muito mais esporte, me dedicar à minha nova carreira, que nem é tão nova assim, porque eu comecei a estudar PNL em 2017. Agora eu estou começando a criar uma carreira dentro disso. Por quê? Porque eu tinha crianças pequenas, eu não tinha babá, eu não tinha ajuda, e eu estava numa época da minha vida que eu estava dedicada a isso. Eu estava estudando, eu estava fazendo cursos, mas a minha prioridade na vida era ser mãe, era cuidar da casa. E para isso eu abdiquei de alguns anos de esporte de carreira enquanto meu marido trabalhava. E aí quando a gente voltou para o Brasil, falei, bom, agora é a minha vez, né? Ele já estudou, ele está trabalhando, agora é a minha vez de me dedicar. Então, ter um pouco de paciência e planejamento, e saber que, né, a vida é um ajuste constante, né? E até você falou aí, eu não tinha babá. É importante colocar isso também, né? Que você dá conta disso tudo e é a mãe ativa. Hoje que a gente voltou para cá, eu tenho babá. Por uma escolha também, assim, foi muito bom o tempo que eu não tive, porque foi muito legal para mim, assim, que eu falei, cara, eu posso não ter. Se eu quiser não ter, eu posso não ter. Eu dou conta das minhas crianças, eu consigo dar conta da casa, da criança, e ainda trabalhar, e ainda ser atleta. Porém, a gente voltou e aí a gente tem 2 pessoas que trabalham com a gente. Mas nem por isso eu deixei de estar com eles. Que você falou que levava a Celeste para a Os pista. 3. Os 3? Não, porque primeiro eu levava a Olivia e o José, não tinha a Celeste. Aí depois a Celeste nasceu, a Celeste já nasceu no meio, assim, tudo que eu fiz com ela. Porque ela nasceu na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, né? Então, assim, todas as corridas e pedais que eu fiz com ela, pedalando em casa, né? No rolo, não na rua com ela. Apesar de que se eu ficasse mais um tempo fora, eu ia comprar a bicicleta que vinha com aquele carrinho atrás. Que ela ia ficar sentadinha ali. Ela ia sentadinha ali. Mas não cheguei nesse ponto. Aí pedalava em casa. E corrida, eu corria empurrando ela no carrinho.
E malhar, eu levava ela naquelas cadeirinhas que o neném fica assim, aqueles bounce de neném. Eu levava ela pra academia e malhava e ela ficava ali. Ela ficava sentadinha, Ela né? ficava sentada, ouvia uma musiquinha. E quando não tinha ela, que tinha a Olivia e o José, que já eram mais velhos, eu colocava eles para treinar também, colocava para correr, levava uma bebidinha, um sanduichinho, que aí quando eles ficavam enjoados de correr, eu falei, agora é a hora do lanche. Aí pega o lanche. Agora é a E hora do você correndo. Gatorade. E eu correndo. Dá jeito, né? Mas tem que... E assim, hoje eu tenho as pessoas que me ajudam, mas eu ainda quero ficar com eles. Eu também não quero terceirizar 100%. E também nada contra quem está terceirizando, mas não é uma escolha minha. Então, hoje eu já consigo ter mais equilibrado. Eu tenho um momento que eu saio de manhã para treinar, e aí eu treino sozinha. Não precisa levar as Não crianças para preciso academia, levar. coitados. Hoje também eles, né? A Olivia e o José estão na escola de manhã. E aí, depois do treino, ok, eu trabalho. Tem dia que eu trabalho em casa, tem dia que eu vou para o escritório. Tem dia que eu falo, olha, hoje eu vou trabalhar em casa, estou aqui por perto. Aí, às vezes, a Celeste quer brincar, eu faço pausa para estar com ela. E, às vezes, eu não posso. Falo, hoje eu tenho que ir para o escritório. Aí eu fico a tarde inteira, volto de noite. Como uma pessoa normal que trabalha fora. Mas hoje eu tenho prazer em estar com eles. Que foi isso que me assustou muito lá no passado, quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a ler. Eu nem comecei com essa consciência de vou estudar. Eu comecei a googar. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Socorro, o que eu faço com a Olivia? Foi meio que por aí, sabe? Assim, não dá, eu preciso estar em casa, eu não posso fugir, eu não tenho o que fazer. Né? Porque carreira, né? Você está mal com o chefe, com a sua equipe, você troca de trabalho. Esporte, você muda de esporte, você vai para. Você troca. Família, não. Filho, não, é seu. Não dava para deixar trocar ela. Não dava para trocar, sabe? E aí eu percebi que eu, né, sendo o adulto da relação, precisava encontrar outras maneiras. E foi daí que você buscou estudar. Né? E foi daí que eu comecei a estudar. estudar. Daí que veio essa nova carreira. Que veio essa nova carreira, exatamente. E hoje eu falo muito para as mães, assim, gente, tem que estudar o mínimo, sabe? Tem que estudar o mínimo, porque a gente estuda para tudo na vida. A gente estuda para tudo na vida. Eu acho, sim, que existe o instinto materno, mas não basta. Não é só o instinto materno. A gente precisa encontrar formas. Existem ferramentas, existem conceitos, existem teorias que você realmente estuda. E o mais maravilhoso é que quando você coloca em prática, você fala, ai meu Deus, funcionou, que bom. Né? Você tem um exemplo assim que chama a sua atenção? Para dar aí de uma técnica que você usou lá no início, vamos supor, com a Olivia. A Olivia foi a cobaia, né? Principal, assim. E agora, com a Olivia, eu tenho em relação à escola, de notas ruins na escola. Durante esse meu processo de ler e de entender, só vou voltar um passo atrás. Antes de tudo, o primeiro curso que eu fiz é um curso do Instituto do Crescimento Infanto-Juvenil, que é Kid Coach, que são pessoas que se formam para ser coach de crianças. São mais ou menos as ferramentas e as técnicas do coach aplicados, né, numa linguagem de brincadeira bem lúdico para criança. Mas você viu que eu nem me apresento como Kid Coach, e, enfim, eu acho que é super bacana, super válido, me ajudou muito. Só que tem uma parte do Kid Coach que aquilo falou muito mais alto para mim e eu decidi que era por aí que eu queria ir. Que o comportamento da criança é uma consequência do que ela está recebendo dos adultos. Então, assim, eu prefiro e eu acredito na perenidade e realmente na performance trabalhando com os pais. E aí eu decidi trabalhar com os pais. Então, quando eu comecei a ler, eu fui entendendo muita coisa em mim que precisava ser mudada. E eu era uma pessoa extremamente autoritária. E também tem um pouco de como a gente é criado, né? A gente repete muitos modelos. Você é mãe com base no que você viu a sua mãe fazer, a sua avó fazer. Então, eu era muito autoritária, muito brava. E a Olivia é uma menina, é uma jovem de temperamento forte, o que é maravilhoso. O que é maravilhoso porque, canalizada essa energia, ela pode fazer muitas coisas boas. Mas até então, a gente entrava muito em briga de poder. A gente entrava com discussões muito
violentas. Não violentas fisicamente, mas de falar grande desgaste, verbais, né? muitos desgastes. E então, assim, quando eu comecei a ver as notas, assim, a minha vontade era repetir para ela as frases que eu sempre ouvi na minha vida, porque na minha casa não tinha essa. Nota vermelha, recuperação. Não podia existir. Não podia nem pensar. Eu lembro de você acordando às 4 para estudar para a prova. Para estudar na marra, mas era isso. Chegava ali aos 45 do Já segundo tempo. Já estava lá na alta performance. Decora e tira 10. Não tem outra opção. Mas eu fui ver justamente uma maneira de que eu fizesse ela querer fazer aquilo. E não porque vai ficar sem celular, vai ficar de castigo, vai ficar sem um cavalo. Eu sei exatamente. Se eu quiser castigá-la, eu sei exatamente o que ela gosta. O que ela gosta e onde eu vou colocar ela para estudar. Mas não era. Não funciona assim. Na próxima prova, eu vou ter que, de novo, fazer a mesma coisa. Eu queria que ela tomasse consciência de quanto era importante. E aí eu tinha aprendido uma técnica lá no meu curso de PNL que é linda essa técnica, que é você olhar através do mapa do outro e não no seu mapa. Porque, para mim, nota baixa, eu fui educada de que nota baixa é malandragem, procrastinação, não estar nem aí para nada, não dar importância para a escola, querer se dar bem com pouco esforço. As minhas crenças de nota baixa eram essas. E, para mim, ela estava sendo isso tudo. Só que eu parei e fiz que já é a PNL, e fiz um exercício de olhar pelo olhar dela. Então, eu realmente me coloquei no papel dela, e aí a gente faz um exercício, e eu fiz em casa, que geograficamente no chão, a gente coloca vários papéis, e eu entrei no papel dela. E assim, a gente tinha acabado de voltar para o Brasil. Ela mudou de escola 3 vezes, ela estava com novos amigos, nova cidade, nova casa, novo país. Ela tinha, porque toda criança tem, necessidade de ser aceita, a interação social dela. Então, eu comecei a escrever no papel muitas coisas que ela estava passando. E por que, de repente, ela não estava conseguindo se dedicar tanto ao estudo. E aí eu chamei ela para uma conversa e pedi que ela também me dissesse. E aí ela pontuou como ela estava se sentindo. E aí a gente fez, assim, 5 opções de novos comportamentos. E ela me deu o que ela ia fazer. Porque funciona muito mais. Uhum. Não fui eu que falei para ela, olha, agora você vai sentar 1h30 todo dia, você vai fazer isso, isso e isso, né? Impor. Eu falei, o que você pode fazer para que essas notas no próximo bimestre venham melhores? E aí ela me deu 5 opções, eu falei, eu vou monitorar e a gente vai acompanhar. A gente escreveu, colocou lá no quadrinho de imã do quarto dela, e ela fez, e as notas melhoraram. Eu acho isso muito interessante, porque assim, você coloca a criança como, de fato, do jeito, né, da vida dela, assim, que ela tem aquele controle. Por mais que seja algo vigiado, que você não deixou ela fazer, ela vai fazer qualquer coisa que ela quiser. Não. Tem os limites, mas ela tem ali também uma autonomia, né? Uma autonomia. Que é o que a disciplina positiva fala isso, né? A diferença de ser autoritário e ser permissivo. Porque no autoritário, a criança faz tudo que você manda. E no permissivo, a criança pode fazer o que ela quer. A disciplina positiva é o meio do caminho. É onde a criança tem a chance de ter autonomia e escolher o que ela vai fazer dentro de um limite. Das possibilidades. Das possibilidades, né? Que são aceitas, que são... E eu falo muito isso sempre nas mentorias. E eu aprendi lá em casa, eu me sinto muito bem, assim, que o que é bom para você, que é bom para mim também. Porque, né? Então, se a gente está falando de gestor e empregado numa empresa, se a gente está falando de família, a gente vive, aqui é a nossa comunidade, é o nosso ambiente. As coisas precisam funcionar para você e para mim. Precisa estar bom para os dois lados. Esse é o relacionamento saudável, quando as duas partes estão ganhando. Então, se eu cedo demais, eu também não quero ceder tanto. E nem quero que a outra parte ceda tudo para que eu me sinta essa relação ganha-ganha. Até hoje, a gente discute muito isso quando eu vou falar com eles de tela. Porque a criança um assunto importante. Sempre quer mais e você, né, não quer dar. Chega uma hora que eu já me vi falando assim para eles. Falei, olha, não estou confortável, aqui tá demais para mim. Eu não estou me sentindo bem te dando tanto tempo. Não sei, não estou. Eu sou sua mãe, eu sei o que é bom para você, tenho o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Mas mais do que 2 horas, eu não me sinto bem, eu não vou ficar bem com isso.
Eu preciso seguir esse meu instinto que tá me dizendo que 2 horas tá ok. Porque, se eu não me engano, é na idade da Olivia que já pode um pouco mais de 2 horas e eu continuo com esse limite das 2 horas, porque eu acho que tá muito bom. E a Olivia tá com 12. É, com 12. E ela respeita essas 2 horas. É, Fica ali, são 2 horas no dia que ela pode usar. são 2 horas Tadinha, no dia. não é nada. É muito. É muito, que tem muita coisa na vida pra fazer. Sim, eu sei, tô brincando. Não, mas É o ideal, mas quem fica Não, só eu vou te 2, falar né? assim, muitas vezes, à noite, ela me pede para liberar o Meet, porque eles ficam como se estivesse na rua batendo um papo, eles ficam lá no Meet, a galerinha da escola. E aí eu libero, porque aí ela tá na tela, mas é uma interação social. Ela não tá na rede social, ela não tá... Não tá ali só passando tempo olhando... olhando um monte de vídeo. Videozinho. Aí eu costumo deixar. E às vezes ela tá no Netflix vendo filme quando realmente não tem outra coisa para fazer. E ela já leu o livro, e ela já fez o que ela tem que fazer. Eu falo, tudo bem, tá vendo série. Igual a gente também sempre viu televisão. Que assim, tem a questão da tela, mas para mim o pior é a rede social. Então assim, se não tá na rede social, eu já meio caminho Tá bom. já tá bom. E o que que acontece? Eu vejo também que a criança, ela vai se adaptando. Do mesmo jeito que a gente nunca teve tela e agora quer a tela o tempo todo. Então, ela tem outras coisas, igual, né, no caso dela. Tem o cavalo, tem as aulas, tem o esporte. Sim, tem brinquedo, ainda brinca. O Olivia Né? Então, brinca. assim, a tela deixa de ser a principal distração. Sim, Né? sim. O que eu acho super interessante de fazer não é sempre... Assim, com a Olivia eu consegui, funciona bem. Com o José às vezes, mas é que aí precisa realmente de ter um monitoramento de um adulto por perto. Então, se o pai e a mãe saem para trabalhar o dia inteiro fora, não é tão simples de fazer. Mas é a regra do celular sim, celular não. É uma atividade na tela e uma atividade fora da tela. Uma atividade na tela e uma fora da tela. Para dar essa oxigenação para o cérebro. Então, assim, quando eu estou em casa e que eu percebo que eles saíram da tela e já ligaram o Netflix ou ligaram a televisão, que eles estão indo de tela para tela, eu peço para parar. Porque isso no celular não dá. Não dá para você colocar no controle parental. Sabe? Que vai sair e só volta daqui tanto tempo. Se desce, mas não dá. Então, tem que ser no olho. E sempre que eu posso, eu monitoro. É algo que fica sempre no meu radar. Tá saindo de uma tela e indo para outra? Porque senão acaba sendo tela o dia inteiro mesmo, né? E é difícil, porque os adultos estão na tela. Isso é muito complicado. Às vezes eu prefiro pegar o computador para fazer coisas que eu podia fazer no celular, porque para eles o computador ainda traduz, né, mais trabalho do que... E o celular, às vezes você está trabalhando no celular, mas para criança você está no celular. Você também tá não no importa celular. fazendo o quê. Não importa fazendo o quê. E a gente ficou escravo mesmo do celular. E assim, a tela... eu escutei um professor outro dia dizendo é o abandono atual, né? A nova forma de abandono. É uma ótima babá. Eu acho que tem momentos que a tela ajuda muito. Eu uso, eu ofereço. Ontem, eu falei, se tivesse adulto perto de mim ali na pizzaria, eu falava, essa louca. Porque a Celeste estava assim, muito feliz, brincando na rua, cheia de crianças. Só que a pizza chegou. A rua ali na Tropicali, que não dá para deixar uma criança... Ela é fechada, né? Fica uma coisa fechada, mas vai que... E já era tarde, a gente tinha que comer para ir embora, a gente estava com pressa. Eu fui lá e falei para ela, vem, vamos sentar, a gente vai comer pizza, você vai ver o celular. Vou te dar um... Na mesma hora. E ela demorou. Demorou? Ela tinha muita criança, ela estava muito bem, mas ela tinha que vir. E aí eu falei de novo, saí dali pensando, meu Deus, como é que tira uma criança da brincadeira e oferece a tela? Mas é que naquele momento era importante que ela ficasse sentada e que a gente conseguisse executar lá o nosso plano. Tem muitos momentos que às vezes casais que não tem babá e precisam, às vezes você precisa parar. Então assim, não é que a tela é o fim do mundo. Mas precisa ser usada com moderação, como tudo. Exatamente. Como tudo na vida. E a rede social, agora a gente está com a regulamentação da rede social, tomara que saia uma boa decisão para regulamentar, porque as redes são para maiores de 16 meses, as crianças estão nas redes. E aí as redes eu acho que realmente é um perigo e a gente precisa olhar o que os nossos filhos estão vendo lá dentro. Porque hoje ainda é terra de ninguém, né? Assim, infelizmente. É terra de ninguém e assim, eu vou te falar que eu tenho um pouco de medo
dos algoritmos. De por que aquelas sugestões, o TikTok tem lá a sugestão, né, para você. Aquilo são coisas que o TikTok sugere com base, sei lá Em quê? Né? E eu olho de vez em quando das crianças e recentemente eu olhei do José e eu não gostei. Não gostei. Achei muito violento, muito terror. Era violência e terror. E aí eu desinstalei o TikTok, falei, não vai ter TikTok. E, enfim, ainda não sei nem o que eu vou fazer, mas a princípio tomei aquele susto, falei, desinstala. Na dúvida, desinstala. E se a gente pesquisar por aí, a quantidade de reportagens que tem sobre os algoritmos do TikTok é assustador. E vira e mexe sai na mídia assim, o filho do Bill Gates, o neto, sei lá o quê. Os filhos, as crianças que vêm dos CEOs de empresas de tecnologia, ninguém tem acesso. Não usa. Não usa. Não pode ser bom, né? Caramba! A Dove está fazendo uma campanha nos Estados Unidos sobre isso. Sobre as crianças, né, que são saudáveis até os 6, 7 anos, e aí quando começa a ter contato com a rede social, quanto distúrbio que aparece. Ansiedade, eu recebo muita criança. E eu acho que a ansiedade está vindo, claro, né, que tem N outros fatores, mas eu acho a tela algo que causa muita ansiedade. E por que causando a gente? Uma coisa que eu sempre comento, assim, lá no consultório, eu falo muito que, assim, quando a gente era criança, se a gente quisesse ver, sei lá, o Chaves, ele passava no canal tal e tal hora, então eu esperava até no outro dia para eu ver de novo. Ou então era de manhã e à noite, né? Um exemplo. Então, assim, você saía dali, porque parou de ser interessante, você ia brincar, ia estudar, ia fazer outra coisa. E à noite você meio que se programava, não, antes de, sei lá, depois que eu voltar da escola, eu vou assistir não sei o quê. Agora tá no celular. Quando tem aquela propaganda de 5 segundos, a criança fica para passar aquilo como se fosse. Imagina se eles tivessem que esperar o Chaves do outro dia. Né? É verdade. Assim, eu acho que isso, assim, é gritando de forma bem, bem simples o quanto o celular gera essa ansiedade. Gera. Eu vejo criança muito pequena, eu atendo criança muito pequena, tem a Isabela lá com 4 aninhos, chega lá. Tipo, as crianças não esperam 5 segundos. E a gente imagina se elas tivessem que esperar a propaganda igual a gente precisava, de um desenho para o outro. Não, e isso vai fazendo toda uma geração imediatista, né? Sim, e gera o quê? Ansiedade. Sim, sei lá, e deve gerar outros distúrbios também. Sim, porque... mas eu tô falando da ansiedade por conta de ser o boom agora, né? Todo mundo é muito ansioso. E assim, eu acho que também leva a uma mudança de comportamento das crianças. E aí a gente não entende aqueles comportamentos, e os adultos não sabem como lidar, também não tem tempo. E aí vem a medicalização. Aí vem um bando de adultos e crianças sendo medicados. Cheio de SOS. Cheio de SOS. Uhum. E assim, do ponto de vista dos adultos, eu nem posso falar que eu não tenho nem formação nem experiência para isso, mas em relação à criança, muitas vezes são comportamentos da infância, gente. São comportamentos naturais de criança sendo criança. Às vezes, sim, pode estar um pouco, né? Pode estar demasiado, pode estar falador demais, pode estar comendo demais, pode estar, né, muito bagunceiro, mas nada que um ajuste, nada que uma psicóloga, nada que uma atenção da família direcione. Às vezes é direcionar uma energia, às vezes é levar mais a criança para fazer esporte, às vezes é levar mais a criança para o ar livre, para a natureza. Poxa, a gente tem essa necessidade. Se a gente ficar, né, a semana inteira você fica, escritório, casa, só em ambiente fechado. Pô, quando a gente chega numa praia, num parque, você dá aquele contato com o verde, isso realmente recarrega as energias, preenche lá os nossos níveis de serotonina, de dopamina. E aí, muitas vezes tem criança usando remédios que, quando você vai ver, são preenchedores desses hormônios que você consegue fazer isso naturalmente. Os pais precisam de ajuda, muitas crianças precisam de ajuda, mas eu sempre penso assim, que a criança que está precisando de ajuda, antes dessa criança, existe um pai e uma mãe que precisa de ajuda. Ah, sim.
Muitas vezes a criança, quando vem para terapia, ela é o sintoma da família, Ela é o sintoma da família, sim. né? Então, assim, não dá para trabalhar só a criança, porque senão os resultados... Ou então, quando a criança começa a evoluir, normalmente a família tira. Porque mexe no resto, Porque mexe no sistema, no né? sistema. No sistema. Aí já incomoda. Claro que não é com todo mundo, mas isso acontece muito. É. Quando a criança começa a evoluir, não incomoda mesmo. Aí já não... E assim, é muito claro que a gente tá falando aqui de muita coisa que acontece inconsciente, né? Se você perguntar para um pai, para uma mãe, lógico que eu quero melhor para o meu filho. Que eu quero... Isso aqui é cômodo ter uma fonte de problema na família, né? E não entender que o problema é sistêmico. Porque aí tem que mexer em todo mundo. Tem que mexer no pai, tem que mexer na mãe, no outro irmão, às vezes na avó, no tio. E é aí que o trabalho entra, né? Então, fala assim, bem... mais esmiuçado, assim, na prática, o trabalho. Igual esse exemplo que você deu lá com a Olivia, né? De se colocar lá no lugar dela, fazer isso daí são ferramentas que você passa para as famílias. Isso, eu passo para as famílias. Eu acho isso muito importante, até para as pessoas entenderem de fato, né, como que funciona esse trabalho. Então, como é que eu comecei a fazer? E eu gostaria de atingir o maior número possível de pessoas, assim, de muitos beneficiados. E aí eu comecei Alta a montar... performance, né? Volta lá. Não, mas, gente, parece piegas, parece papo, mas é que realmente eu fiquei muito... As pessoas que já fizeram a mentoria comigo sabem, porque eu conto um pouco mais da minha história. Foi um divisor de águas na minha vida. E era algo que eu falava assim... Não é possível, isso não tem jeito, sabe? Eu achava assim, a vida é essa, a vida adulta é essa. Chegamos à vida adulta, né? Bem-vindo ao clube. É uma vida de preocupação, estresse e aí, quando eu descobri, eu percebi, e óbvio que a minha vida continua tendo preocupação e estresse, que a vida de todo mundo tem. Não tem jeito. Mas você não muda o problema, mas você muda a maneira como você age diante do problema. Então, eu falei, bom, como é que eu vou atingir muitas pessoas, né, sendo sozinha, sendo atleta, sendo mãe, não quero abrir mão. Então, eu comecei a fazer esse esquema de turma. A turma também não pode ter tanta gente, porque as pessoas precisam se relacionar, precisam tirar dúvida, a gente precisa interagir. E se eu colocar um montão de gente, é a mesma coisa que eu dar uma palestra. E também, se ninguém puder falar nada, você não vai ter aquela coisa curso. individualizada, né? Eu não faço mentoria, faço um curso. Então, eu fiquei um pouco tentando achar esse equilíbrio. E aí, como que eu cheguei à conclusão? Assim, olha, eu acho que é melhor. Eu monto turmas pequenas, no máximo 5, às vezes 6. A gente faz um encontro por semana, dura 2 meses. E que tema que tem nesse encontro? Eu converso antes, porque são 5. Eu converso com as famílias. Para ver a demanda. Para ver a demanda. Sempre tem muita coisa em comum. Aí eu elenco quais são os temas que eu acho que são pertinentes para aquele grupo. A gente sempre tem algum deverzinho de casa depois dos encontros, algo que eles vão aplicar, ou eles trazem um problema para o encontro e a gente faz aquela resolução de problema ali. E então, durante os encontros, já vai tendo. Eles já vão fazendo em casa. Já vão fazendo já está praticando. Já está praticando. Às vezes faz em casa, ou às vezes traz uma questão de casa para fazer aqui. E aí já vai praticando. E aí o que acontece é que, às vezes, deste grupo tem alguém que quer uma mentoria particular. E aí vai terminar o grupo, mas eu queria fazer, porque aí pode incluir outra pessoa da família, e de repente traz o pai, traz uma avó. Eu já fiz para babá, para as cuidadoras de uma criança. E aí a gente monta algo bem personalizado. Aí que questões essa criança tem. Aí vou falar só daquela criança. E aí, assim, é totalmente customizável. Aí depende de quantos problemas, sabe? Quantas pessoas vão participar. Às vezes vão ser 5 encontros assim. Nunca é muito demorado. Porque tem muito de... ao longo do processo, as famílias vão... A ficha vai caindo, a família vai entendendo o que precisa mudar na dinâmica da família. Então, assim, precisa estar disposto a mudar. Essa é a primeira... O primeiro grande passo. É o primeiro grande passo. Mas aí, assim, algumas mães que, às vezes, depois vão fazer uma terapia, sabe? E como eu tenho esse lado do esporte muito forte, e que eu também acho que contribui muito
para minha qualidade de vida familiar, eu coloco esse tópico como sendo importante. Não precisa de virar atleta, mas precisa ter uma atividade. Precisa ter uma atividade de pedalar 200, correr 100. Não. Ainda que seja um hobby. Sabe? Não, a gente estava conversando esses dias sobre a questão do beach tênis, que me chamam da louca do beach tênis, mas eu tô apaixonada. E eu fico lá e eu faço 1 hora, faço 2, se eu tiver que fazer mais no outro dia. Essa semana teve o campeonato no sábado, domingo eu já tava caçando gente para jogar comigo, tava todo mundo. Então, assim. Tá fazendo toda a diferença, até diminuindo a minha ansiedade. Mas a gente precisa muito ter E a questão da socialização também, que você encontra com um, conversa com o outro. É uma atividade no momento que você é só você. Sabe? Era isso. A minha questão com o esporte era muito essa, porque é a única hora do dia que eu não tô, né, atendendo alguém, ajudando, ainda que eu ame fazer isso, mas eu tô, né, sendo demandada por uma família, por um atleta, para fazer um trabalho. Eu não tô sendo demandada por outras pessoas, eu sou só eu. Eu só tô ali comigo, fazendo uma coisa que me dá prazer, uma coisa que me realiza. Então, recentemente eu estava lendo sobre tem se falado, né, muito sobre a carga mental. Porque até quando a gente começou aqui, que você falou assim para mim, mas você faz um monte de coisa e dá conta. A parte física, para mim, é a mais fácil. Mais tranquila. Mais tranquila. Se eu vou acordar cedo, se eu vou treinar, depois eu vou trabalhar até tarde, se ainda assim eu vou dar conta de criança, se eu vou fazer comida, limpar a casa. Assim, a minha energia é alta e essa parte do para lá e para cá, eu me viro bem. A minha questão é a mental. A carga mental. De tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que dar conta. Eu não sei se você viu, porque a gente tinha um vídeo, era muito engraçado, era uma mãe meditando. Aí a mãe sentava para meditar e aí ela começava, aí vinha assim, tem que a cueca do fulano tá não sei o quê, tem que comprar o presente, acabou o liquidificador, tem que arrumar. Aí começa a vir aquela lista de coisas da vida. E essa carga que acompanha muitas mães. Eu acho que todas as mães. Por quê? É a carga da mãe, é a carga da casa, mais o trabalho e mais as questões dela com ela mesma. Então, muitas vezes eu conversava com o Rafael, principalmente quando a gente estava sem ajuda, né, morando fora, e ele falava, poxa, mas você não falou, mas você não pediu. Eu não quero pedir, eu não quero ter que pedir. É que realmente é uma coisa que parece que vai te, assim, explodir. Parece que a sua cabeça vai dar um nó, que você já não sabe mais o que fazer, assim. Eu não dava conta. Se eu tivesse um lembrete, um celular, um negócio, era o dia inteiro. Pendência, coisa para resolver. E aí eu resolvi ler esses dias sobre isso. Eu vou fazer um post sobre a carga mental. Aí eu estava lendo muito como isso é comum. Todas, assim, na França, uma mulher escrevendo sobre isso. E assim, eu fiquei vendo que no início eu tinha isso e eu não tinha consciência. Eu só, de repente, me sentia uma bomba, assim. Parecia que eu ia explodir. E eu queria matar todo mundo que estivesse ao meu redor. E que falasse Paula ou mãe ou alguém que me chamasse. Socorro! E aí eu tive uns 3 episódios, enquanto a gente morava fora, graves. De chorar, assim, não parar de chorar. E o Rafael meio sem saber o que fazer para ajudar, e eu também não sabia o que era aquilo, mas eu só sabia que eu precisava de ajuda. E eu falava, eu quero ir embora daqui. Vou voltar. Mas foi num desses episódios que a gente falou, olha, acho que deu. A gente teve uma experiência maravilhosa, tá ótimo, só que a gente precisa voltar para perto das pessoas. Você morou Eu morei 4 anos na Suíça, né? Na Suíça, a gente foi num projeto de família. Foi para ficar 1 ano, ficou 4. A gente foi para ficar 1 ano, aí o Rafael fez um curso, aí ele começou a trabalhar, e estava tudo bem. E a gente foi ficando, e aí eu engravidei da Celeste, enfim. A gente poderia ter ficado mais. É que veio a pandemia, e na pandemia, realmente, eu quis muito voltar para perto, principalmente por causa da família, voltar para o nosso lugar, né? Ficou aquele negócio, fronteiras sendo fechadas. Onde a gente se sente mais segura, pelo amor de Deus, né? eu quero ir para minha casa. Mas eu tive esse episódio, e assim, como os maridos são importantes, por favor, gente. Eu até comentei sobre isso com o Rafa outro dia, ele falou, mas eu não te falo mais isso, que era só ter pedido. E aí eu vi num desses, assim, que pra gente criar ministérios em casa. E eu achei essa ideia super legal. O Ministério da Cozinha, o Ministério da Escola, o Ministério do Carro, que aí cada um
O homem, né? Tem a homem sua responsabilidade. tem a sua ali. responsabilidade. E aí é tudo que diz respeito àquilo. Está com a pessoa. Porque é muito fácil, né, Juju? Você vai e pede, olha, você faz isso aqui pra mim. Aí você dá a lista de compra, aí você dá o passo a passo de tudo que tem que fazer. Pô, já fiz 90% da tarefa, eu já fiz. E aí você passa de mão beijada pro outro. Isso gera carga mental. Então, lá em casa, a gente, sem saber desse conceito, mas a gente acabou criando isso. Então, por exemplo, o Ministério do Carro, que é dele, só a menor ideia. Não existe na minha vida. Eu não sei o que sabe? Assim, isso não passa pelos meus afazeres. Agora, o Ministério da Cozinha é todo meu. Então, paciência, ok. Eu vou lidar com ele, não fico cobrando dele fazer nada em relação à comida, mas tudo do carro ele faz. O dia de pagamento, nossa, é um RH. É um RH de coisa. Então, são 3 crianças, as atividades, a escola, ou não sei o que, não sei o que. Eu não quero saber de nada. Ele pega, ele paga, ele resolve. E os assuntos das crianças, aí sim, passam pelos dois. Mas escola também, eu deixei esse ministério com ele. Que eu não aguento responder todos os e-mails, olhar todos os aplicativos, não sei o que. Ele fica no computador o dia inteiro trabalhando. Ele já está lá. Ele checa o e-mail toda hora. Ele vai e vê as coisas da escola. E aí, a parte mais logística da escola, o que tem que levar, o que tem que trazer, tem isso, tem que... Aí isso eu faço. E isso também você vai orientar para trazer para as famílias, eu esse tipo de passo por esta questão do casal. Se é o pai ou se é a mãe que está comigo, eu sempre passo de... Porque é onde começa, né? Como é que está essa relação? Como é que está a relação em si, realmente, do casal? E como está a vida prática do casal? Porque também os casais que só ficam na vida prática perdem a intimidade. Né? E às vezes a vida prática está tão atordoada que afeta o relacionamento. Então, eu sempre passo um pouco sobre isso, sobre o casal em si, como é importante a gente estar fechado, estar unido no mesmo objetivo. Né? A gente pode até aqui argumentar, se desentender, mas a gente está caminhando para um ponto comum. Né? O nosso objetivo é o mesmo. Está em unidade, né? Está em unidade. Minha irmã fala muito isso. E às vezes, até quando o casal, ainda que o casal seja divorciado, mas, gente, em relação aos filhos, precisa estar em unidade. Que não dá para... Não separa dos filhos. Né? Não separa tá dos tudo filhos. Aí. E, Paula, quem quiser participar desses grupos, ter esse contato com você, como que faz para... Tá no meu Instagram. No meu Instagram. Eu não tenho... Esse vídeo aqui, a gente pode deixar alguma coisa no... Um contato? Porque no meu Instagram não tem o meu WhatsApp. Mas eu posso deixar na descrição do vídeo. Isso, muito blogueiro. Na descrição do vídeo. E eu ia te perguntar se eu podia até deixar também a Roda da Vida. Que a Roda da Vida é uma ferramenta de PNL, da parte bem cognitiva, gente, é tranquila para fazer, realmente. Que é um pouco desse equilíbrio. É uma roda com vários campos, todos os campos da nossa vida, né? Então, o autodesenvolvimento, a parte espiritual. Eu uso muito. A parte de responsabilidade ambiental, a parte de fé, ou qualquer que seja a sua religião. E aí, a família, a carreira, o esporte. Para as pessoas... Que às vezes a gente olha lá, faz a roda da vida e fala, realmente, a minha roda da vida não está girando. Não né? está girando, eu estou só num campo, eu estou em 2 campos. Eu uso muito isso, porque eu acho que é importantíssimo. E as pessoas, quando fazem, elas olham e não tinham noção de estar daquele jeito. E ela muda, né? Daqui a 6 meses, você fizer ela... Isso, a roda da vida vai mudando. E tem fases na vida. Tem épocas que é natural, gente. Tá começando a vida, né? Tá começando uma carreira. Você vai realmente se dedicar um pouco mais ao trabalho. Mas também não é se dedicar 100% ao trabalho. A gente precisa ter... Né? Nós somos seres relacionais. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, qualquer atividade social é sempre importante, do 0 aos 100 anos. A gente sempre vai ter essa abordagem, né, de ter uma atividade de que você se relacione com as pessoas fora do trabalho, que tenha uma interação social. E aí tem época que você tá mais, né? Eu fiquei 4 anos 100% mãe. E aí, hoje eu sou 50% mãe, 50% empresária. E aí, outras épocas, hoje eu não posso nem falar porque eu tenho que colocar o percentual do atleta. Mas, enfim, eu tenho o meu percentual do esporte. Mas
o ideal é ter um equilíbrio, né? Ter um pouquinho. Sempre ter alguma coisa de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento. Você ir preenchendo as caixinhas, não deixar uma caixinha vazia. Não adianta transbordar uma e a outra tá vazia, né? Transborda uma e a outra tá vazia. E como quando a gente começou a falar, né, sobre a família, assim, por mais que a sua roda da vida, né, esteja em equilíbrio, o que eu acredito é que para ter este equilíbrio, né, como um todo, para se sentir preenchido, a parte da família é a base, porque como você vai se dedicar a qualquer outro campo da sua vida se exatamente no cerne da sua existência, que a família e os seus filhos tiver uma bagunça? É quase que incapacitante. Você não tem permissão para sair dali. Então, você faz um monte de coisa, você dá conta de um monte de coisa. Eu precisei parar e ajustar essa minha parte para que eu pudesse abrir espaço para as outras coisas, de tempo e de cabeça, para me dedicar a outras coisas. Porque é muito forte a ligação, principalmente com filhos, é muito forte. Isso te suga uma energia, às vezes mental. Você pode falar, não, mas tá tudo bem, não sei o que, mas eu tô aqui. Mas você não tá 100% da sua performance em outro campo se aqui não tá bem ajustado. E às vezes você ajusta e daqui 2 meses tem que ajustar de novo, tem que ajustar de novo, tem que estar sempre olhando para ajustar, porque é assim. Não dá para ajustar e esquecer, né? Tem sempre. Que ir nutrindo. Não existe nenhum ajuste eterno. Exatamente. As crianças crescem, as fases mudam, você também começa a entrar em outra fase da vida. Então, o primeiro passo é ter a consciência, é olhar e falar, ok, eu quero isso, eu estou disposto a fazer essa mudança, eu acredito nessa mudança, e aí partir para ação. Isso aí. A gente já está aqui, acho que 1 hora e pouca, né, Caio? Batendo papo, e aqui a gente fica, né? E aqui a gente fica. Vamos olhar no nosso roteiro, se a gente falou tudo. Vamos lá. Que a gente trouxe um roteiro feito, assim, lindamente, enquanto eu conversava com a Juju e a Celeste tomava banho na banheira. E é isso, né? Eu acho legal que você posta muito essa realidade ali, né? Porque tem o desempenho, tem tudo, mas tem você pedalando e a Celeste brincando do lado. Então não é porque você tem que ficar com ela que você vai deixar de treinar. Não é? Porque isso para mim seria uma desculpa. Não, eu não vou treinar hoje não, porque eu tenho que ficar com a minha filha. Mas é a desculpa de muita gente. Fato que eu faria isso. Óbvio. É a desculpa de muita gente, mas aí são as muletas que a gente vai encontrando, né? Eu cheguei à conclusão que eu prefiro. Assim, olha para esse roteiro. Ele é o melhor que eu podia ter feito? Não é. Mas eu fiz. E eu tava lá com ela. Isso para mim é mais importante. É o melhor treino que eu faço quando ela tá do meu lado, me chamando, parando, tirando foto, mandando eu fazer pose. Não é. Mas é o que eu posso. Naquele momento. Para aquele momento. No sábado, eu vou acordar 4:30 da manhã e vou sair, ela nem vai me ver. E aí eu vou treinar. E aí é o dia que aí eu vou treinar mesmo. Esse outro dia que ela tá ali comigo, mas pelo menos eu fiz. Não fiz o melhor, mas eu fiz. Né? O ótimo. Você fez o melhor para aquele momento. Eu fiz o melhor para aquele momento. Exatamente. Eu fiz uma prova agora há pouco tempo, ali no Rio, e eu realmente não estava bem. Eu estava lesionada, ainda tô, enfim. E aí eu, não vou na prova. Eu falei, mas por que eu não vou? Eu consigo fazer. Vai ser a minha melhor? Não. Se eu consigo fazer, eu consigo. Aí eu não vou porque eu tenho que estar sempre no meu 100%. Ninguém está no seu 100% o tempo todo na vida. Não existe isso. Então, assim, aceitar o momento. O que eu tenho de melhor para este momento? E é isso que eu vou fazer. E é assim que eu tenho procurado levar e tenho procurado passar para as pessoas com quem eu estou trabalhando e até com amigos de treino, que é a performance. Ela é a sua performance. Né? Porque senão a gente ia ter quantos CEOs, o meu treinador fala assim, o recorde olímpico seria 0. Se a gente estivesse sempre na busca de baixar tempo, sempre, né? Não é assim, a vida não é assim.
E a performance é o que te deixa feliz para aquele momento e você conseguiu fazer tudo. É importante que eu chegue no final do meu dia e falei, bom, hoje eu consegui fazer um pouco de cada papel da minha vida. Eu consegui trabalhar, eu consegui treinar, eu consegui ficar um pouco com as crianças, eu dei aqui uma ajudinha, via aqui as coisas da casa, eu consegui não sei o que com a minha mãe, e beleza, e dei o check. Você teve o seu melhor em todos esses momentos. Eu tive o meu melhor em todos os momentos. É esse o conceito que eu tenho buscado, e a PNL me ajudou muito com isso. E eu acho que os conceitos do esporte também ajudam muito, né? Toda essa... Não tem como. Quem é atleta vive um pouco essa disciplina e esse foco. Então, assim, claro, tem ferramentas para ajudar. Eu tenho várias agendinhas de rotina, eu tenho aplicativo, eu tenho coisas onde eu coloco lembrete, onde eu coloco horário, né? E a gente vai seguindo dessa maneira. Uma coisa que aconteceu comigo, assim, eu sempre gostei de fazer atividade física, mas eu nunca tive essa coisa esse foco, que igual você, eu sempre te falei isso também, o quanto você é focada, né? Você pega, você faz, isso desde sempre em tudo, né? E eu tenho esse problema, eu vou, empolgo, faço, mas assim, é igual a questão da atividade física, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu ficava assim, hoje eu vou. Amanhã eu vou. Não, depois eu vou. Aí o que eu fiz? Você está falando de agenda, eu lembrei. Eu coloquei dentro do meu dia, eu coloquei na agenda igual eu coloco os meus pacientes, igual eu coloco o horário do podcast, igual eu coloco os outros compromissos. Então, está funcionando, comecei em janeiro, tá funcionando, tem 7 meses. Tá funcionando. Tudo bem, que assim, eu tive que adaptar. 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, assim... eu sei que sempre acordou 4 horas para malhar 5 feliz. Eu não consigo. O que eu fiz na hora do almoço? Atendo de manhã, vou na hora do almoço. Aí é aquela loucura, né? Corre para casa, tomar banho, volta. Mas foi aonde eu dei conta. Mas tá o quê? Na agenda. Porque enquanto não tinha esses horários pré-estabelecidos, não vou de manhã, não, vou na hora do almoço. Não, na hora do almoço tô com preguiça, eu vou à tarde. Não, chega à tarde, à noite. Amanhã eu vou. E não ia nunca. À noite já tá muito perto de amanhã. Aí eu sei que essa agenda aí tá funcionando há 7 meses. Não, a agenda funciona muito. Porque é colocar de fato na sua rotina. Não é o horário que dá, o horário que, né? Olha, eu coloquei na agenda brincar. Sim. Coloquei na agenda brincar com as crianças. Coloquei na agenda o meu... A gente fala jantar, é mais pra gente poder sair. Mas uma vez na semana eu saio de casa com o Rafael, sozinha. E muitas vezes é a única hora que a gente conversa. Que a gente conversa eu e ele. Né? Assim, porque o Rafael tem uma rotina parecida com a minha, de acordar muito cedo. Então a gente se esbarra pela casa durante o dia e a gente fala de coisas práticas. Urgentes. A gente tem que resolver coisa prática, não sei o que, não. E aí dá hora de dormir, um busca um na escola, o outro busca o outro. Eu tenho dia que dou aula à noite, segunda eu dou aula de catequese, terça-feira eu dou aula lá na PNL, e aí quarta aí eu tô em casa, aí na quinta ele fica com o José até tarde no futebol. Passou a semana. Acabou a semana. E aí a gente colocou esse horário pra gente sair, se falar. A gente tem, às vezes, a pauta pro nosso dia do nosso jantar. E tá sendo ótimo. Mas é tudo encaixado na agenda. Como igual compromisso de trabalho, igual compromisso de realmente com uma prioridade que você... E é necessário, né? O casal precisa também ter esse momento aí. Sim, não, precisa muito. A gente raramente viaja, eu e ele. Agora, em agosto, a gente vai viajar. Porque a rotina... Às vezes você, mas né, tá tudo bem, e a gente tá aqui, estamos juntos, né, estamos levando a vida. Só que quando você percebe, vai perdendo a intimidade, vai perdendo o interesse pelas mesmas coisas, porque vocês estão sempre falando de criança, da casa, às vezes você vai esquecendo quem é aquela pessoa por quem você se apaixonou. Semana passada a gente saiu para uma baladinha, bem baladinha, assim, bem do jeito que eu gosto. Começou cedo, acabou tarde, mas era meia-noite. Mas assim, tinha DJ, tinha música, e a gente dançou, e tomamos uns drinks. E eu falei, nossa,
Gente, me lembrou tanto a minha adolescência. Quanto assim, tempo? quanto tempo que eu não fazia isso? Eu e ele, mais um casal. E aí foi tão bom. E a gente, depois da manhã, vai fazer 15 anos de casamento. E 100 anos juntos, né? Não, já é muito mais tempo com ele do que sem ele. Aham. E a gente vai fazer 15 anos de casamento. E aí eu tava olhando hoje umas fotos da nossa adolescência para fazer um Reels, para fazer não sei o quê. Eu falei, nossa. Assim, hoje ele é pai, ele é provedor, ele é. Mas aí eu olho para ele e eu falo, caramba, é o mesmo garoto lá do Santos Anjos, sabe? Que a gente ficava, lembra? Carrossel, Davi, como é que era o nome? Davi é Valéria. Valéria, jornalzinho da escola, eu olho para o Olívio e para o José, eles são muito a reprodução da gente Muito. criança. Aí eu fico pensando, nossa, tem hora que a gente precisa, sabe, de uns lembretes assim, e cada um com o seu casal, e lembrar assim, aquela pessoa por quem você se apaixonou continua lá. Só que os anos passam, as responsabilidades da vida adulta vão tornando a gente um pouco cego nisso. Precisa parar e fazer assim, essa recapitulação da história, sabe? Olhar fotos antigas, é muito legal. É muito, é importante assim para o casal. Então a gente estava falando da agenda, a agenda me ajudou também nesse sentido, colocar essas prioridades como compromissos. E faz toda a diferença, porque para mim tá fazendo. Não, faz muito Eu sempre gostei muito, mas eu nunca persistia, sabe? Eu comecei agora tá indo, não pode parar, não. Quando é a atividade, digamos assim, quando você realmente vai fazer uma coisa que você gosta, e aí começa a dar prazer. Aí que engata, né? Porque eu falo isso, as pessoas, mas eu quero correr. Ok, mas você gosta de correr? Você vai se sentir bem correndo? Vamos caminhar. Eu odeio caminhar. Pois é. Eu odeio. Nunca vai se sustentar. Andar de bicicleta eu gosto, igual hoje o beach tênis eu gosto, outras atividades eu gosto. Mas caminhar eu odeio, eu acho um saco caminhar. Eu acho que a sensação que eu tenho que eu tô ali andando, que eu não saio do lugar. Não sei se eu sou muito agitada, então já tenho que correr. Correr eu não aguento e caminhar eu não quero. Então, vou fazer outra coisa. Tem que fazer outra coisa. Exatamente. Sempre tem alguma coisa que vai encaixar, né, com você, com a pessoa. Sempre tem uma atividade. É importante encontrar a atividade e persistir nela. Eu encontrei a minha, assim, foi muito por acaso que eu encontrei a corrida e eu gostei desde o início. Mas se não fosse a corrida, ia ser alguma outra coisa. Alguma atividade que me desligasse. Quando a Celeste nasceu, eu fiquei um tempo, né? Todo mundo fica de resguardo, e aí, para mim, nunca foi natural fazer atividade e amamentar. O meu leite diminuía muito, então eu ficava esperando para voltar a correr, que eu sabia que a hora que eu fosse correr, podia o leite começar a diminuir. E aí, a primeira corrida que eu fiz. Nossa, o que eu chorei naquela corrida, porque assim, parece que eu voltei para mim, sabe? Eu voltei assim, meu corpo encontrou de novo a minha alma, e eu falei, oi, meu Deus, obrigada, meu Deus, eu ainda tô aqui, né? Isso, ela estava com 4 para 5 meses, então naquela rotina e aí já tinha pandemia, era casa, criança. Um dia eu falei, Rafael, hoje eu vou correr, você fica que eu vou dar uma corrida. Nossa, realmente... Foi assim, eu voltei para mim e eu voltei para casa muito melhor. E, consequentemente, para as crianças. Para as crianças. Porque a gente tem que lembrar disso, né? É importante a mente, estar às vezes bem. O corpo cansa. O corpo cansa, mas a mente descansa. Então, para mim, é isso que faz a diferença. Entendeu? Eu volto para casa e digo, ok, corri uma maratona. Mas a minha mente está ótima. O meu corpo está exaurido. Dá um lixo ali. Dá um lixo. Não, maratona é duro. Mas, enfim, os treinos, né? Eu volto cansada, claro que eu volto. Mas eu volto já sabendo que eles ficam me esperando voltar. Para ir, né? E aí tem outras coisas. E aí vai para atividade, vai jogar futebol, vai para praia, vai brincar. Mas eu tô... tranquila. Sorriso daqui até aqui, com a cabeça leve. Posso ficar o dia inteiro com eles, que eu não vou achar pesado. E durante a semana posso trabalhar o dia inteiro que eu não vou achar pesado. Então, a gente tem que fazer os benefícios da atividade esportiva. Fica de dica aí, né? Para todo mundo que está assistindo, fica essa dica e o quanto de fato é importante, né? E dá para ser tudo, né? E dá para ser tudo. Dá para ser tudo. Sempre dá. E sempre cabe uma caixinha. Sempre cabe mais alguma coisa? Sempre cabe uma caixinha, eu acho. Se é algo que te realiza e você sente prazer fazendo, você vai encontrar um momento para encaixar. Às vezes vai ser uma vez no mês,
Eu tô com 2 caixinhas que eu preciso encaixar. Eu vou conseguir encaixar. Eu tô com essa meta desde o início do ano. Hoje eu tava tomando banho pensando assim, nossa, isso eu vou encaixar. Eu vou parar e tô precisando refazer minha roda da vida, porque é uma caixinha que tá vazia e eu preciso voltar a fazer. E eu vou colocar. Eu sei que a hora que eu parar é isso. Vai ser uma vez no mês, que seja. Que seja. Mas já tá lá? Mas já tá lá. Ela já começou, né? Aquela história que quando você dá o primeiro passo, Deus coloca o chão. Os caminhos vão se abrindo, as coisas começam a acontecer. Precisa dar o primeiro passo. Isso aí. Paula, quer deixar algum recado? Acho que a gente já conversou bastante coisa. Conversamos muito. Eu dei muitos recados ao longo do Sim, vídeo. Posso deixar esse final? Assim, Pode. já dei. Acabamos de ter um recado aí agora, né? Então, Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que não falou? Não tem. Eu acho que foi bem completo. E o que eu poderia falar? Eu poderia aconselhar, se é que o conselho é bom, mas sugerir que a gente viva mais. Eu falo isso porque eu preciso ouvir. Que a gente viva mais no presente. Que a gente faça esse exercício de viver consciente, viver no presente. O futuro são lembranças. E são boas ou ruins, mas ficaram. Né? A gente não tem nada que faça hoje que você modifique o passado. Uhum. E o futuro é uma expectativa. É algo que vai chegar. Né? O nosso único poder de ação e transformação é o presente. Eu acho que a gente fica vivendo ali, olhando o futuro, pensando que quando o futuro chegar eu vou ser feliz, quando o futuro chegar eu vou fazer isso, aí eu vou. Só que o futuro é agora. Aí ele chega e a gente não faz porque agora. quando o futuro chegar, ele será o presente. Uhum. Então, essa consciência do hoje, o que eu estou fazendo hoje, essa pessoa que eu estou sendo hoje, é isso que vai desenhar o futuro que vai chegar. Mas ter essa consciência e viver com esse sentimento de presença, né? Tem um livro lindo que chama Presença. Fica mais uma dica aí. Mais uma dica. Esse livro é maravilhoso para quem é gestor, para quem trabalha em empresa. Esse livro é maravilhoso, Presença. E os conceitos hoje que tem de mindfulness, que é isso, prestar atenção no hoje, no que você está fazendo nesse momento. É difícil com a nossa agenda tarefada, você está fazendo uma coisa, está pensando na outra que você vai fazer, na outra que vem. Então, é como se você nunca estivesse entregue 100% àquele momento. E aí, a minha sensação é que a vida, por isso que a gente, né? Mas o ano já está no agosto, mas já acabou, mas já... Não é. É porque você está sempre com a cabeça lá na frente. Então, vamos viver o presente. Vamos modificar o que você pode modificar hoje. E eu tenho certeza que dessa maneira o futuro, quando chegar, vai ser um presente bacana. Vai ser o presente, vai ser o futuro que você quis, né? Porque você agiu. Não fica esperando o futuro para ser feliz, não fica esperando o futuro para... Aquela coisa, eu vou começar a dieta amanhã, vou começar a correr amanhã, vou começar a fazer amanhã. Amanhã, quando eu estiver tranquila, eu olho diferente pro meu filho, amanhã, né? Exatamente. Mas amanhã. E aí você fica esperando um momento para ser feliz e não vive a felicidade do hoje, né? O presente do hoje. O presente mesmo, o presente do verbo, do tempo, né? Presente e o presente que Deus dá pra gente, que é o hoje. Amanhã, será que você vai estar aí amanhã? Não é? Não é? Que ótimo, foi muito bom. É isso, obrigada, Juju. A gente sempre quando para pra conversar. Outro dia eu tava rindo. Eu vou parar de falar, porque senão eu não paro de falar sobre isso. Então tá, tchau. Gente conversando no WhatsApp. Ela foi escrever um texto gigante. Agora chega, eu vou parar de falar sobre isso, senão eu não paro nunca mais. Tchau. Eu não paro. Aí eu falei, pá. Não pode me dar corda. Mas foi ótimo. Tem bom que a gente tenta marcar e não consegue, né? Agora e a gente foi no susto. Hoje, hein? Fala a verdade, foi hoje. Foi hoje, coitado. Vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje. No susto. E assim, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Né? Eu sempre falo o quanto você é inspiração para mim, desde sempre. Essa questão de determinação em tudo, né, de pegar e se doar mesmo. Eu acho muito bacana. E quero agradecer também
os nossos patrocinadores, que tem aí a loja Fashion, o Clubin, né? Clubin Tech, e a farmácia Galeno. Outro dia eu estive lá conversando com o Sávio, atrás de um bendito brilho, que essas crianças estão desesperadoras lá, tem. O beijinho? Beijinho, como é que fala? Dentadura, aquele monte de coisa. Tem desse beijinho que eu nunca encontrei. Na Galeno tem? Na Galeno tem, aí, ó. Bom saber. Só chegar lá com, né, o Sávio, a Moana, na Galeno, a gente encontra lá tudo e o beijinho. E o beijinho. Paula, mais uma vez, muito obrigada. E Obrigada, daqui a pouco Ju. Foi ótimo. A gente marca outro. Adorei. Vamos inventar outro tema e a gente marca outro. Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite para todo mundo.